Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário. Vamos aprender um pouco sobre regras para nós poder, que vai nos proporcionar escrever uma boa redação. Muito bem. Aula 2. Língua portuguesa, redação. Eu concordo. E você? Objeto de conhecimento, competência 1 da redação do Enem, concordância verbal. Vamos tirar algumas dúvidas? Vamos lá. Dúvida: aconteceu fatos incríveis ou aconteceram fatos incríveis? O que você acha? Parece mentira, mas uma banal alteração na ordem dos elementos da frase provoca um dos erros mais comuns de concordância verbal. Lembre-se que a regra geral de concordância verbal estabelece que o verbo concorda com o sujeito da oração em número e pessoa. No entanto, algumas situações merecem comentários específicos. Vamos tirar nossas dúvidas? Alguns verbos para você, olha só. Trouxemos aí o verbo acontecer, bastar, caber, existir, faltar, ocorrer, restar e sobrar. O que nós sabemos sobre a regra geral da concordância verbal? O verbo faz concordância em número e pessoa com o sujeito da oração. Muito bem, olha só. Então temos aí. Primeiro exemplo que nós trouxemos para você desses verbos. Aconteceram fatos incríveis. Muita atenção quando o verbo vier antes do sujeito da oração. Você sabe, você sempre vai perguntar para o verbo para descobrir o sujeito. O que aconteceu? O que aconteceram? Fatos incríveis. Está aqui o nosso sujeito, ele indicou. Fatos incríveis. Eles, os fatos incríveis, não é isso? Então, eles aconteceram. Correto. Você pode querer escrever assim, ó. Aconteceu fatos incríveis. Para os ouvidos, ficam perfeito. Aconteceu fatos incríveis. Mas gramaticalmente está errado, porque eles, os fatos incríveis, aconteceram. Eles, os fatos incríveis. Eles aconteceram. Ok? Muito bem. Prosseguindo, olha só. As pessoas não ambiciosas bastam poucas coisas às pessoas não ambiciosas. Elas, as pessoas, elas bastam. Ok? Muito bem. Muito bem. Prosseguindo. Já não cabem roupas na mala. O que não cabem na mala? Roupas. Elas, as roupas, não é isso? Elas não cabem. Elas não cabem. Está aqui o nosso sujeito. Notem aí. Muito bem. Prosseguindo. O que não existe em Marte? Vida. Está aqui o nosso sujeito. Vida. Vida, ela existe. Ela existe. Notaram? Muito bem. Prosseguindo, olha só. Haverão de existir respostas a essas questões. O que haverão de existir a essas questões? Exatamente, está aqui o nosso sujeito. Respostas. Elas, as respostas, elas haverão. Muito bem. Você poderia escrever: haverá de existir respostas a essas questões. Poderia soar bem aos ouvidos, mas gramaticalmente incorreto, porque elas, as respostas, haverão. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Faltam recursos ao governo. O que faltam ao governo? Você se pergunta.
Está aqui o sujeito, ele responde. Recursos. Então temos os recursos. É o sujeito da oração. Eles, os recursos. Eles, os recursos. Eles faltam. Ok? Você poderia escrever aqui erradamente, né? Falta recursos ao governo. Na realidade, faltam recursos. Eles faltam. Eles, os recursos, faltam ao governo. Muito bem. Então você tem que ter cuidado com estes verbos que estão antes do sujeito. Prosseguindo, olha só. Estão faltando 2 semanas para as férias. O que está faltando para as férias? Você pergunta para o nosso verbo. O que está faltando para as férias? 2 semanas. 2 semanas. Elas, as 2 semanas, não é isso? Elas estão faltando. Elas estão faltando. Notaram? Muito bem, estão faltando. Você poderia escrever, está faltando 2 semanas para as férias. Incorretamente, não é isso? Porque 2 semanas o nosso sujeito está no plural. Elas estão. Elas estão. Elas estão as 2 semanas. Notaram? Muito bem. O que ocorreram? O que ocorreram? Fatos novos. Eles quem, professor? O nosso sujeito, os fatos novos. Eles ocorreram. Eles ocorreram. Eles ocorreram. Notaram aí a concordância? Muito bem. Então, muito cuidado com esses verbos antes do sujeito da oração. Podem ocorrer chuvas e trovoadas. O que? Você pergunta para o verbo. O que podem ocorrer, professor? Aí a oração responde. Não você nem eu que vou responder, é a oração. Quando você pergunta do verbo, ó, aí ele vai te indicar o sujeito. O que pode ocorrer? Chuvas e trovoadas. Está aqui o sujeito da oração, ó. Chuvas e trovoadas. Elas, não é isso? Elas, chuvas e trovoadas? Elas podem. Elas podem. Olha aí como dá certinho. Concordância? Então você já sabe. Correto? Podem ocorrer. Você poderia escrever e ficar suando bem aos ouvidos, mas aí você não analisou, você poderia escrever. Pode ocorrer chuvas e trovoadas. Aos ouvidos, está maravilhoso, mas gramaticalmente está incorreto. Por quê? Não está concordando com o sujeito da oração. Elas podem. Elas podem. Ok? Muito bem. Então, outro exemplo. Só me restam as recordações. O que te resta? As recordações. Elas, não é isso? Elas, as recordações é o nosso sujeito. Olha só, as recordações é o nosso sujeito. E ela vai ter que concordar com o verbo. Então, elas restam. Elas restam. Notaram aí? A concordância? Você poderia escrever, só me resta as recordações. Estaria errado. No singular, com o sujeito que está no plural. Elas restam. Muito bem. Prosseguindo. O que sobraram? Você pergunta ao verbo. Ele te indica o sujeito da oração. Poucas moedas. Elas sobraram. Poucas moedas. Muito bem. Prosseguindo, temos mais informações para você. Uma observação aí sobre os verbos bastar, caber, faltar e restar. Em alguns casos, o sujeito do verbo é uma oração infinitiva. Professor, o que é isso? Uma oração infinitiva? E não um substantivo, plural. Por isso, nesses casos, o verbo fica no singular. Toda oração é um sujeito.
Por isso que é uma oração infinitiva, ok? Trouxemos exemplos para vocês, olha só. Temos o verbo basta, olha só. Basta os problemas serem identificados. Temos o verbo aqui no singular. Basta. Basta os problemas serem identificados. Você pergunta para o verbo, o que basta? Apresenta o sujeito. Basta os problemas serem identificados. O que basta? Os problemas serem identificados. Temos aí um sujeito. Muito bem. Verbo caber aqui, ó. Cabe, o verbo no singular. Cabe. O que cabe? Você pergunta para descobrir o sujeito. Apurar tais fatos. Temos aqui outro exemplo. Só falta essas estátuas falarem. O que só falta? Verbo no singular. Essas estátuas falarem. Resta apurar dezenas de urnas. O que resta? Apurar dezenas de urnas. Temos mais informações para você. Vamos chamar agora o checklist do nosso conteúdo? Vamos lá? Checklist do nosso conteúdo. Hoje aprendemos que a regra geral do verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração. A ordem direta ela prevalece. Sujeito, predicado e complemento. Exemplo, olha só, aprendemos. Olha aqui, ó. O pai deu presente aos filhos. Quem deu presente aos filhos? Você pergunta para o seu verbo. Aí ele te responde, indica o sujeito. Sujeito, predicado. No caso, temos aí também o complemento. Então, temos aí a regra geral, né? Ele vai trazer aí o verbo no singular, concordando com o verbo no singular. Muito bem, temos mais informações para vocês. Olha só, prosseguindo. Concordância verbal com o sujeito deslocado, conteúdo que aprendemos, olha só. Mesmo em se tratando de casos relativos ao sujeito deslocado, a concordância verbal se manifesta entre ambos os elementos, sujeito e verbo. Então, mesmo com o sujeito deslocado à frente do verbo, ele vai se manifestar tanto no sujeito quanto no verbo. Prosseguindo com as informações. Olha o exemplo aí que nós trouxemos para você. Falta imagens adicionais neste texto publicado no jornal. O que falta nesse texto publicado no jornal? Aí você vai escrever, falta imagens. Você não atenta para que o sujeito, você vai perguntar do sujeito, o que falta neste texto publicado no jornal? Aí ele te responde, olha só, imagens adicionais. As imagens. Então, elas falta. É isso? Elas falta? Não, está errado. Elas faltam. Notaram? Importante você descobrir o sujeito para descobrir a concordância correta. Então, forma correta, faltam imagens adicionais. As imagens adicionais, é o sujeito da oração. Notem aí que o verbo está à frente do nosso sujeito. Pode te confundir, mas você já sabe. Você vai perguntar ao verbo, o que falta? O que faltam neste texto publicado? Imagens adicionais. Elas, o nosso sujeito, elas faltam. Elas faltam. Aí está correto. Ok? Muito bem. Temos mais informações para você. Existe por trás de tudo o que foi dito.
mentiras e falsidades. O que existe por trás de tudo? Você pergunta ao verbo, aí ele te responde: mentiras e falsidades. Elas, mentiras e falsidades, não é isso? Elas, as mentiras e falsidades. Aí você diz, elas existem? Não, concordância errada, não é isso? Elas existem. Elas existem. Forma correta, existem por trás de tudo que foi dito mentiras e falsidades. Exatamente. Esse foi o checklist do nosso conteúdo. Agora, temos 2 dicas para você. Vamos lá. Anota aí, olha só, uma dica para você. Sujeito deslocado, como se dá a concordância verbal? Observe aí. Falta 2 meses para acabar o semestre, está correto? Observe. Um leitor desavisado, ele encontra-se acostumado ao fato de um sujeito aparecer sempre antes do verbo, sem compreender que o que vem após o verbo, assim como demonstrado nesse exemplo, apresenta o complemento deste verbo, não o sujeito, como convenientemente deverá se aplicar. Então, notem aí, ó, 2 meses, falta 2 meses para acabar o semestre. O que falta? 2 meses. Os 2 meses. Eles falta. Está incorreto, não é isso? Eles faltam. Faltam 2 meses para acabar o semestre. É a forma correta. Faltam 2 meses para acabar o semestre. Outro exemplo. Resta 2 pessoas para se apresentar. O que resta para se apresentar? 2 pessoas. Então, elas restam. Então, forma correta, restam 2 pessoas para se apresentar. Ficou provado uma vez por todas as tentativas de sequestro por parte dos bandidos. O que ficou provado? As tentativas, elas ficaram provadas. Então, ficaram provadas, vez por todas, as tentativas de sequestro por parte dos bandidos. Outro exemplo aí para você, outra dica. Basta apenas 2 contatos. 2 contatos, eles bastam. Então, bastam apenas 2 contatos. Forma correta, bastam apenas 2 contatos. Prosseguindo, olha só esse outro exemplo que trouxemos aqui para você. Falta mais imagens e mais exemplos no texto. O que faltam? Imagens, mais imagens, mais imagens. As imagens, elas falta? Não, incorreto. Correto? Faltam, elas faltam. Então, correto? Faltam mais imagens e mais exemplos no texto. Outro exemplo para você, outra dica, olha só. Foi revelado na manhã de ontem os nomes que irão compor a presidência da empresa. Os nomes, olha só, observe, os nomes. Quem foi revelado? Os nomes. Foi revelado, está no plural. Então, forma correta, foram revelados. Foram revelados os nomes. Foram revelados na manhã de ontem os nomes que irão compor a presidência da empresa. É a forma correta. Muito bem, anote aí. Segunda dica. Como observar que o verbo não faz a correta concordância de número com o sujeito, porque ele encontra-se fora de sua posição habitual. Olha só, observe aí. No ano passado, teve início as conferências. O que teve início? As conferências. Ela está no plural. Por que aqui está no singular? Está incorreto. Forma correta? No ano passado, tiveram elas as conferências. Assim está na forma correta. Outro exemplo que nós trouxemos para você. Outra dica, olha só. Ficou provado desta forma as tentativas de suborno.
O que ficou provado? As tentativas de suborno, não é isso? Nosso sujeito está no plural, ó. Por que aqui o verbo está no singular? Incorreto. As tentativas ficaram, elas ficaram as tentativas. Forma correta, ok? Temos mais dicas? Temos, olha só. Olha só, temos aí, ó, sobrou apenas 2 fatias de bolo. 2 fatias? O que sobrou? 2 fatias, plural, singular, incorreto. 2 fatias sobraram. Sobraram apenas 2 fatias do bolo, é a forma correta. Falta R$20. O que falta? R$20. Plural, falta. Elas, falta? Não. Forma correta, elas, os R$20 faltam, as notas, né? Forma correta. Muito bem. Então, são as dicas que nós trouxemos para você. Tenho certeza que vai te auxiliar na produção de uma boa redação. Vamos agora ao nosso encerramento? Vamos lá. Essa foi a nossa aula e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM e nos marque. #Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima.